Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel, responsável pelo tempo local da Web Science de Jundiaí. E a partir dessa semana a gente vai começar uma nova programação nas segundas-feiras. A gente vai ter uma nova estrutura que será a reflexão do dia de hoje, seguida de um trecho de palestra do mestre Ryu Hokawa e a seguir algumas explicações que eu farei. A gente trocou essa estrutura porque eu acredito que vocês vão gostar mais dessa maneira e vocês vão poder também apreciar as palavras do mestre Hokawa ditas por ele próprio. Hoje a gente vive numa era na qual você pode assistir o mestre Hokawa, mesmo ele falando lá no Japão. No caso, a gente vai ver algumas palestras que ele fez no Brasil, mas a gente consegue rever tudo o que ele falou e a gente é muito abençoado por isso. Espero que vocês gostem desse novo modelo. O horário continua o mesmo, a gente iniciou às 20 horas e vai continuar nesse mesmo horário. Agora a gente vai praticar a reflexão do dia de hoje, seguido da palestra do mestre Hokawa, e depois farei algumas explicações. A gente vai primeiro aprender com as palestras que o mestre Hokawa fez no Brasil. Quando ele veio no Brasil, ele fez 5 palestras e nas segundas-feiras a gente vai assistir passo a passo cada uma das palestras, bem divididos os ensinamentos para a gente poder absorver, interpretar e gravar na nossa alma as palavras do mestre Ryu Hokawa. Vamos então entender e começar com a reflexão do dia de hoje, seguido da palestra do mestre Ryu Hokawa, O Poder Místico. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる流れいる流れいる流れいる流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
Como foi a reflexão? Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta. Mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. Portanto, como 80% da população no Brasil é católica, vocês provavelmente vão encontrar uma afinidade filosófica com meus ensinamentos.
O motivo é que os ensinamentos de Jesus Cristo constituem cerca de 30% da doutrina da Rap Science. Embora também tenhamos ideias não cristãs, a Rap Science e o cristianismo têm muito em comum. Compartilhamos o ensinamento do amor e, mais recentemente, os diversos milagres que têm ocorrido no Japão e que são semelhantes aos milagres que Jesus Cristo operou. Agora que estive aqui, prevejo que muitos milagres ocorrerão no Brasil também. Esta é uma profecia. Garanto que isto vai acontecer. Por exemplo, no Japão, um câncer foi curado. Um crânio esmagado em um acidente de trânsito foi restaurado e voltou ao seu estado original sem que o paciente passasse por uma cirurgia. E um tumor que precisava ser extraído cirurgicamente desapareceu quando a pessoa me fez uma pergunta e ouviu a minha resposta em uma sessão de perguntas e respostas. No verão de 2010, dei uma palestra no nosso templo em Hakone, um grande centro turístico no Japão. Durante a sessão de perguntas e respostas, um rapaz me pediu que verificasse se ele era alienígena numa vida passada. Eu lhe pedi 30 segundos para lê-lo e li as vidas passadas dele. Descobri que, de fato, o rapaz foi extraterrestre no passado. Contei-lhe que ele fora marciano e habitara o subsolo. Disse-lhe que, durante aquela vida, ele tinha sido uma espécie de toupeira de mais de 2 metros de comprimento, embora tivesse inteligência comparável à de um ser humano. Só depois eu soube que aquele rapaz sofria de uma alergia de pele chamada dermatite atópica. A doença lhe afetava o corpo todo e ele era particularmente sensível à luz. A exposição ao sol fazia com que sua pele ficasse muito ressecada e rachasse. Quando eu lhe contei que no passado ele havia nascido em Marte, que vivera no subsolo, raramente subia à superfície, o rapaz ficou completamente curado da dermatite. Sua pele ficou lisa e macia. Tomar sol nunca mais o incomodou. Para tanto, bastou uma palavra. Episódios assim acontecem. Isso é o que se chama leitura de vida passada. A doença pode ter causas originadas neste mundo, mas há casos em que a origem está na vida passada da pessoa. Quando essa causa é identificada por intermédio de uma leitura, a doença pode ser curada no momento em que o indivíduo se torna consciente da sua causa. A doença desaparece porque a causa fundamental deixa de existir. Coisas como essa têm acontecido. Muitas pessoas desenganadas foram curadas no Japão. Até mesmo há rumores de que podemos levar alguns hospitais à falência. Então, é melhor eu ser mais discreto. A doutrina da Rap Science também está se propagando em países em desenvolvimento, como a Índia.
Nesses países, as crianças não têm dinheiro para ir a um hospital ou comprar remédio. Em uma escola indiana, custeada pela Rap Science, os cerca de 2.000 alunos costumam fazer a prece para curar doenças que eu mesmo criei, chamada El Cantare Healing. Todos oram no pátio, Light Cross, El Cantare Healing, porque a prece cura suas doenças sem que ninguém gaste um centavo. Eu assisti ao vídeo e fiquei surpreso, pois seria dificílimo fazer o mesmo no Japão. O que eu quero dizer é que existem muitas coisas místicas neste mundo. Sim, acontecem coisas místicas, mas é preciso haver um gatilho capaz de abrir as portas do mundo místico. É importante ter contato com fenômenos místicos que a gente não vivenciaria nem sentiria no dia a dia. Tais fenômenos místicos não poderiam acontecer na vida normal. Mas eventos que aparentemente não poderiam acontecer dentro das leis e dos princípios normais da vida ocorrem. Fenômenos que não deveriam ocorrer neste mundo, mas acontecem, são chamados de milagres. O gatilho que desencadeia os milagres resume-se a uma única palavra, isto é, fé. Por um tempo, a Rap Science não enfatizou muito o tema da fé. Inicialmente, nós éramos um grupo de estudo. Insistíamos em manter a postura de pesquisadores da ciência de se alcançar a felicidade e da exploração do mundo espiritual. Por isso, muitas pessoas racionais e inteligentes vieram para a Rap Science. De certo modo, impedíamos intencionalmente que os milagres acontecessem. Mas chegamos ao ponto em que tornou-se impossível impedi-los e agora estão se operando incontáveis milagres. Eles já transpuseram as fronteiras do Japão e estão acontecendo em países como as Filipinas e na África. O milagre da cura de doentes desenganados pelos médicos vem ocorrendo na realidade. Embora sejam exceções neste mundo, os milagres são a prova da salvação divina. Essas exceções ocorrem para provar a existência de Deus. Creio que alguns de vocês também vivenciarão milagres e serão provas vivas de que estão aqui na Terra na qualidade de enviados de Deus ou Buda. Tais milagres lhes serão concedidos por Deus. Quando o apóstolo Paulo ficou cego de repente e começou a ouvir a voz de Jesus Cristo, deixou de ser perseguidor do cristianismo para se converter em um fervoroso missionário cristão. Assim como Paulo, aqueles dentre vocês que duvidaram da Rap Science no início e hesitaram em se tornar membros, mas passaram a acreditar na verdade,
depois que vivenciaram milagres. Declaro que tais fenômenos se multiplicarão por 10 e por 100 a partir de agora. Eu vim ao Brasil para criar milagres. Acredito que ainda ouvirei falar nos numerosos milagres vividos pelos nossos membros no Brasil. Como foi? Na palestra foram apenas alguns minutos. Este é um trecho da palestra do mestre Ryu Hokawa. E a gente vai assistir outros trechos nas próximas sessões que a gente estudar na segunda-feira. Bom, o mestre Hokawa comenta que a Rap Science tem uma grande similaridade com o cristianismo, e isso é algo muito interessante num país cristão como o Brasil, um país que tem 80% de pessoas que são cristãs, que pertencem ao cristianismo. Com certeza essas pessoas vão encontrar bastante similaridade. O mestre comenta também que em torno de 30% dos ensinamentos são ensinamentos do cristianismo, têm em comum. Os ensinamentos da Rap Science têm essa parte em comum com o cristianismo. Em torno de 30% dos ensinamentos do cristianismo estão contidos nos ensinamentos da Rap Science. E ele comenta sobre os milagres. O mestre Hokawa fala bastante sobre os milagres nessa palestra. Quando a gente fala de religião, sempre o tema milagre acaba surgindo. No livro As Leis de Aço, o último capítulo é o poder que opera milagres. E o mestre Hokawa tem falado bastante sobre esse tema. Desde 2010 ele já falava, até antes disso ele já falava, mas é um tema bastante recorrente dentro do corpo de ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Ele comenta uma série de milagres que ocorreram no Japão, o câncer sendo curado. No caso, teve um crânio também que foi esmagado, mas sem cirurgia acabou se recuperando. São fenômenos que vão além da terceira dimensão. É isso que é um milagre. É um acontecimento que ele supera as leis da terceira dimensão. Existe uma força atuante que vai além da terceira dimensão. Ele dá um exemplo também de uma leitura de vida passada, que uma pessoa que tinha uma doença de pele, numa sessão de perguntas e respostas, o mestre Hokawa leu a alma dessa pessoa e verificou que ela tinha sido um alienígena nas vidas passadas, que vivia em Marte, e como ele vivia no subterrâneo, como ele veio para a Terra e se expôs à luz do Sol, ele criou essa doença. Só que quando ele entendeu a causa da doença, ela desapareceu. Na questão, existe o milagre, só que você também consegue se livrar de uma doença quando você descobre a causa dela. E existem fenômenos místicos, sim. Isso é um fato. No livro As Leis de Bronze, o mestre Hokawa comenta que a Rap Science ela combina o misticismo e o racionalismo. Então ela tem tanto a parte mística como a parte racional. A gente não pode se esquecer dessa maneira. Eu vou ler agora no final do livro As Leis de Aço, no pós-fácil, que o mestre Hokawa comenta que a gente não deve depender de milagre. Isso é um ponto que é importante levar em consideração. O milagre ele é uma exceção. Ele ocorre sim, só que a gente não pode depender de milagre na nossa vida. Mas eles existem. Esse é um ponto-chave. E o que ocasiona o milagre é a fé. É você acreditar em Deus, acreditar na existência dos espíritos superiores e se esforçar também. A união da força interna, que é o seu esforço, com a força externa, que é a luz divina, é o que proporciona o milagre. Mas se a gente for resumir em uma palavra o que é o gatilho para os milagres, essa palavra é a fé. A fé é muito importante para que o milagre aconteça. Mas a gente não pode depender de milagre. A gente deve viver a nossa vida sabendo que milagres acontecem, porém eles são uma exceção. Ele dá o exemplo também do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele perseguia os cristãos, mas depois ele acabou ficando cego e ouviu a voz de Jesus, e depois disso ele se converteu ao cristianismo. Então ele teve uma mudança radical. Ele foi de perseguidor dos cristãos a se tornar um cristão. Esse é o poder que o milagre pode ter na vida das pessoas. E no livro As Leis de Aço, o último capítulo,
é O Poder que Opera Milagres. É esse livro aqui. Inclusive, no dia 15 a gente vai fazer um estudo sobre esse livro. Só que eu gostaria de comentar, já é um trecho do que a gente vai falar no estudo, só para vocês terem uma ideia de como que vai ser. O Mestre Okal, ele explica 3 maneiras para você abrir o seu coração para a luz divina. O milagre ele é a união entre a força interna e a força externa, mas você precisa ter o seu coração aberto para receber a luz divina, a luz celestial, para que os milagres aconteçam na sua vida. Eu vou falar sobre esses 3 pontos. O primeiro é viva com um coração transparente, ou seja, você refletir sobre as suas palavras, as suas ações e os seus pensamentos. Caso tenha feito algo errado, dito algo ríspido, se arrepender. Caso pedir desculpas, caso tenha algum pensamento negativo, corrigir essa maneira de pensar. Complexo de inferioridade, autopunição, sempre buscar estar atento aos pensamentos e refletir sobre eles e buscar melhorar a maneira de pensar. Esse viver com o coração transparente é muito importante para que os milagres aconteçam. Vivendo com o coração transparente, você possibilita que a luz celestial entre no seu coração e aí os milagres aconteçam. Mas para isso é necessário ter um coração transparente, um coração puro. O segundo ponto é viver com amor. Você ter amor dentro do seu coração. Ter essa disposição de compreender as pessoas ao invés de julgar. Amar a Deus. E também ser útil às pessoas, ter essa índole, esse ímpeto de querer ser útil às pessoas, ser útil à sociedade, ser útil a Deus. Isso é viver com amor, ao invés de julgar, compreender, ao invés de condenar, compreender, controlar as palavras, buscar emitir palavras positivas, ser gentil, educado, compreensivo. Tudo isso é você viver com amor. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto é do amor para a oração. Ou seja, com um coração repleto de amor, você orar para a felicidade das pessoas, você orar para a felicidade do mundo, para que o mundo seja melhor. Na palestra recente, Criação a partir da Fé, o Mestre Okal comentou que orar para as outras pessoas também é um trabalho. Trabalho não necessariamente é algo que você recebe remuneração em troca. Você orar para que as pessoas sejam felizes. Você orar para que a sua família seja feliz. Isso é um ato, é um trabalho também. Então esses 3 pontos, você viver com um coração transparente, viver com amor e do amor para a oração. Com isso você consegue receber a luz celestial e operar milagres na sua vida. Para finalizar o vídeo de hoje, gostaria de ler uma parte do pós-fácil do livro As Leis de Aço. Supere os muitos fracassos que irão ocorrer e continue disciplinando a si mesmo ao máximo, sem depender de milagres. Existe um arco-íris que somente aqueles que conseguirem se lapidar até o final conseguirão ver. O que é isso então? É você se esforçar diariamente sem depender dos milagres. Como o Mestre Okal comentou na palestra, os milagres acontecem. E ele veio ao Brasil para que mais e mais milagres aconteçam. A gente acredita em milagre, a gente sabe que os milagres acontecem, mas como o Mestre Okal comentou no livro As Leis de Aço, é importante a gente se lapidar diariamente, estudar o ensinamento, recitar o sutra, fazer as orações, assistir às lives, ler os livros e acreditar que os milagres podem acontecer, mas sem depender deles. Eles são uma exceção, porém acontecem. É isso, pessoal. Agradeço a vocês, espero que tenham gostado desse novo formato. Não é um formato necessariamente ao vivo, mas é um formato que eu acredito que vai agregar bastante na espiritualidade de todos vocês. Quem puder compartilhar esse episódio e também curtir o canal e se inscrever, a gente agradece porque mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do Mestre Okal. Muito obrigado e até amanhã.